Valendo? Então tá bom. Boa noite, crianças! Como é que vocês estão? Tudo bom? Vamos dar início a uma aula interativa de elementos do processo civil. Vocês ainda não foram meus alunos, tá? Meu nome é Rodrigo Monteiro, eu leciono processo civil e direito civil na Faculdade de Direito da Uninter, e eu fui convidado hoje para dar uma aula de revisão de processo civil pela professora Daniela Assad, a qual eu agradeço demais. Sempre bom estar em contato com vocês. Eu preparei aqui um slide da matéria que eu julgo correto, que esse é o negócio. Veja, vocês tiveram já uma bateria de aulas de processo. Processo civil, gente, não é matéria brincadeira, não se punam se vocês estão meio perdidos na matéria, porque o processo civil é uma matéria de difícil visualização e é uma matéria muito extensa. Eu acho que aí das cadeiras de direito, ela só perde para direito civil, né? Então não se punam que não estão entendendo muita coisa de processo, sabe? Vocês fiquem à vontade durante essa aula de vocês tirarem suas dúvidas, não guardem dúvidas, porque isso aí se transforma num buraco que depois é difícil se recuperar. Então vocês fiquem à vontade de usar o chat, e a professora Daniela e o professor Luciano aí para traduzir a pergunta de vocês. E se eu souber, obviamente, vocês não vão ficar sem respostas. Beleza? Então, deixa eu compartilhar uma tela com vocês. Vocês, professora, professor Luciano, vocês vão ficar aparecendo na tela? É isso mesmo? É isso mesmo? Sim, nós aparecemos normalmente, professor Rodrigo. Mas pode compartilhar que os alunos conseguem ver o compartilhamento normalmente. Então tá. Então vamos lá. Vamos tentar compartilhar. Às vezes dá uma travada, não dá, não tem problema. Na expectativa. Olha que beleza. Aí, pegando bem, estão me escutando bem, tá? Então vamos lá, como eu falei, vamos fazer uma revisão do que vocês tiveram de processo, tá? Processo civil. Gente, processo civil, ele tem como base, alicerce, 3 grandes institutos. Né? Quais institutos são esses? Jurisdição, ação e processo. Quer dizer, são 3 grandes pilares do processo civil, são 3 grandes institutos que são imensos. Nossa, jurisdição é um livro, ação é outro livro, processo é mais 5 livros. Tá? Mas eles caminham em conjunto, quer dizer, se um pilar ele é retirado da base, a base rui. Tá? Ela se desmorona. Tá? Vamos tentar analisar cada um deles para a gente ter um arcabouço de processo civil que, a partir do momento que a gente sabe bem cada um desses institutos, a gente consegue navegar na ciência do processo. Tá? Então, nós vamos com calma ver cada um deles. Mas, antes disso, eu preciso recordar vocês para algumas noções essenciais de processo. Né? Estou sentindo que está dando uma travadinha, nada perceptível ou está tranquilo? Os alunos estão questionando, está travando um pouquinho, mas dá para compreender sim, Rodrigo, eu estou conversando com eles no chat. Então beleza. Tá? Quais são essas noções de processo que vocês devem atentar? Quer dizer, quando eu preparei a aula de revisão, o que eu busco aqui? Então, eu vou tirar um pouco do compartilhamento aqui para dar uma fluência aqui na coisa. Já voltamos com... Opa, agora travou. Travou.
Espera aí. Alô, alô. Estamos te ouvindo, Rodrigo. Alô. Ah, estão me ouvindo, mas não estão me vendo direito. É isso? Eu estou te vendo. Está um pouquinho embaçado, mas eu consigo te ver. Ah, então tá. Então você me diz se eu continuo aparecendo na boa aqui e minha voz também, tá? Sua imagem aparece, travada, mas aparece, não, sem problemas, e tua voz sai. Aproveitando, já tem pergunta, tá? Bom, já pergunta de cara. Já pode então, me interromper na hora. Tá, é que na verdade um começou e todo mundo foi. O Michel perguntou o seguinte, professora, deixa eu voltar lá, Michel, só um pouquinho. Que barra de rolagem não gosta muito da professora, sabe? Nos juizados especiais, quais as tutelas que não cabem, professor Rodrigo? Alô, opa, ouvindo? E mas não chegamos no juizado especial, tá? Mas no juizado especial cabe qualquer espécie de tutela. Tutela é proteção, como nós vamos ver. Vai impedir a questão do valor da causa, vai impedir algumas espécies de intervenção de terceiros, tá? E algumas figuras, alguns sujeitos processuais, mas espécie de proteção de tutela, como nós vamos ver, isso vale integralmente. Não, nada muda entre o juízo comum e o juizado especial. Tá? Mas já chegamos lá. O que eu quero ver com relação a noções essenciais? Primeira delas, o que é o bem da vida, meus amores? Porque vocês já ouviram falar sobre o mérito da causa. O mérito da causa, ela vai versar justamente sobre o bem da vida. E o que é o bem da vida? O bem da vida, meus amores, é qualquer objeto de interesse do ser humano. Não importa se ele está sendo judicializado ou não. Então, veja, eu tenho um bem da vida, eu quero adquirir um veículo, eu quero adquirir um carro. Esse é o meu bem da vida. Quem está vendendo, ele tem outro bem da vida que é receber a satisfação financeira pela venda do carro. Eu tenho a satisfação de ter um carro. Isso é bem da vida. Que pode ser judicializado ou não. Imaginem que eu pago pelo bem da vida e não recebo o bem da vida. Tudo bem, eu posso discutir isso judicialmente e obter do judiciário o meu bem da vida. Mas qualquer objeto de interesse do ser humano é chamado de bem da vida. Dani, a única coisa que eu estou achando estranha é que eu não apareço. Que coisa estranha. Quando você compartilha Não, é normal. Quando você compartilha o slide para você, você não consegue nos ver. Ó, agora eu estou tirando o slide e fica carregando, mas não apareço. Eu te vejo. Quando você compartilha o slide, Rodrigo, para você vai aparecer só o slide. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Mas nós vemos então, você tá. e vemos os teus slides. É só você que não consegue nos enxergar. Ah, então tá bom. Então é isso que importa. Vamos compartilhar de novo, então. Tá. Então, veja só. Segunda noção essencial que nós precisamos saber é a questão da lide. Né? Então, Giuseppe Carnelucci, que é um dos papas do direito processual, ele vai dizer que a lide é um conflito de interesses representado por uma pretensão resistida. Isso, para o processo civil, significa lide. Tá? Veja, lide não é um fenômeno processual jurídico. Tá? A gente sempre pensa na lide com essa noção de conflito, que isso está sendo judicializado. Não, a lide acontece nos fatos. É um fenômeno social. O conflito se origina na sociedade. Por que existe lide na sociedade? Por uma razão simples. Não existe bem jurídico suficiente para todo mundo. Então, é óbvio que não tem automóveis para todo mundo, não tem.
Né? Então, óbvio que vai ter conflito. Né? Este conflito pode ser judicializado. Quer dizer, se você não consegue o bem da vida no mundo dos fatos, que a Constituição roga isso para, ou relega isso para o Poder Judiciário. Tá? Mas então nunca confundam lide com uma questão que está sendo judicializada. Não, ela pode ser judicializada, mas não necessariamente. Tá? Tudo bem, nós estamos falando de elementos do processo. E o que é o processo? Veja, processo, meus amores, é instrumento, é meio, é o meio que se busca a tutela jurisdicional. Então, é um caminho que leva a um fim. Isto é processo. Né? O que fim é esse? Bom, depende do ponto de vista do Estado, é a pacificação social. Do ponto de vista, é isso que ele busca indo ao judiciário, esta proteção. Para o jurisdicionado não está nem aí. O jurisdicionado não está nem aí para a pacificação social, ele quer ver o seu problema resolvido. Né? Então, quando fala em processo, nós vamos ter instrumento que leva a um fim, no sentido teleológico. Né? Finalístico, na visão do Estado, é a pacificação social. Né? E uma última noção aqui que vocês precisam ter em mente é a questão do procedimento. Né? O que é o procedimento? Procedimentos são atos processuais concatenados logicamente, ligados logicamente. Tá? Eu não posso falar em contestação se não tem previamente protocolado uma petição inicial. Eu não posso falar em recurso se antes disso não teve uma decisão judicial. Não existe ato isolado. Quer dizer, só existe o ato de citar o réu para a demanda porque antes teve uma petição inicial, depois um juízo de admissibilidade do juiz, que vai analisar as condições da ação, os pressupostos, e aí verificou, está tudo certinho, manda citar o réu. Agora, não tem citação isolada sem um pedido judicial. Então, esses atos concatenados, ligados de maneira lógica, é chamado de procedimento. Tranquilo? Tudo isso aqui vai servir para a gente entender melhor os temas que virão a seguir. Beleza? Estou vendo muita gente falando travando. Como é que tá, Dani? Tá tudo bem? Porque eu não estou conseguindo ver. Para mim tá tudo bem. Foi bom você tocar no que é a LIDE, porque tinha várias perguntas para você explicar o que era a LIDE, tá? LIDE é fenômeno social, é o conflito. Tudo bem, é um conflito de interesses representado por uma pretensão existida. Eu estou numa disputa da propriedade de um determinado imóvel. Então, eu chego lá, Rodrigo está cobrando ou está entrando com uma ação reivindicatória contra a Dani, dizendo quem é o proprietário desse bem. Eu quero o bem para mim. Se a Dani chega e fala assim, olha, não, você não vai ter porque este bem é meu, pronto, há um conflito de interesses. Eu quero uma coisa, ela quer outra. E ela está resistindo à minha pretensão. Por isso que LIDE é um conflito de interesses representado por uma pretensão resistida. Ela pode, no mundo dos fatos, falar, eu não quero brigar com você, fica com a propriedade para você. Tudo bem, não temos a LIDE. Eu tenho uma pretensão que não tem nenhuma. Estão buscando um divórcio e tem um menor envolvido, portanto, precisa levar isso ao Poder Judiciário. Elas podem não estar em conflito. Eles querem a mesma coisa, os cônjuges. Eles querem o divórcio, o rompimento da relação. Tudo bem. Ninguém está resistindo a nada. Então não há que se falar em LIDE neste caso. Tá? Bom, antes, como eu falei para vocês, nós temos 3 pilares: jurisdição, ação e processo. Tá? Antes de nós adentrarmos a jurisdição, meus amores,
Nós temos que falar o que são essas equivalentes jurisdicionais. Parte-se da seguinte noção: o Estado não detém a exclusividade na solução de conflitos, né? Outros meios são possíveis para solucionar. Não tenha dúvida que o Estado, através da jurisdição, do Poder Judiciário, talvez seja a forma mais eficiente de resolver conflitos, porque conta com a coercitividade estatal. Não tenha dúvida disso. Mas nós não precisamos do Estado para resolver os nossos problemas. Nós podemos resolver de outras formas. Essas outras formas que estão fora da jurisdição são chamadas de equivalentes jurisdicionais, né? Existem formas alternativas, ou a doutrina moderna chama de formas adequadas de resolução de conflitos. Nós temos primeiro a autotutela. A autotutela ela se caracteriza pela ausência de julgador distinto entre as partes, né? Vou dar um exemplo de autotutela. Por exemplo, esse autotutela, nós vamos conseguir o bem da vida pela nossa. Vou dar um exemplo de autotutela, uma das poucas autotutelas que nós temos no processo civil, que é a legítima defesa da posse e propriedade. Então, imagine que alguém invada a nossa casa na praia, nosso apartamento na praia. Liga um vizinho lá para a gente e fala, invadiram a casa na praia. Bom, tudo bem. A força de lá, claro que eu posso tirar. É o 1210, parágrafo 1º. Chama-se legítima defesa da posse e propriedade. Né? Claro que eu tenho que usar um meio adequado, eu não posso chegar lá dando tiro, né? Eu não posso chegar lá com borrete, eu tenho que tirar uma força adequada simplesmente para que a agressão à posse se interrompa. Tá? E tem que ser feito isso de maneira imediata, eu não posso ter uma reflexão. Quer dizer, ele me avisa hoje, eu falo, não dá nada, semana que vem dá autotutela. Aí vai ter que ter outros meios para isso, e daí você não vai conseguir nas equivalentes jurisdicionais. Tá? Outra forma de equivalente jurisdicional, em que eu não preciso do Poder Judiciário para resolver ou solucionar os conflitos, é a composição, a autocomposição, tá? Que é a conciliação e a mediação. Tá? São instrumentos que não dependem, podem acontecer isso quando a matéria está judicializada, mas elas não têm disso. Existem hoje câmaras privadas de autocomposição, tá? Para resolver causas via conciliação ou mediação. O que vai diferenciar a conciliação da mediação, e aqui não vai ter, obviamente, um julgador, tá? Mas sim um conciliador e uma mediação, ela é destinada para as relações de trato continuado. Então, relações familiares são resolvidas mediante mediação. Quer dizer, eu comprei um celular na TIM, isso não é trato continuado. Eu tratei uma única vez que eu comprei o celular veio com defeito, então não há que se falar em mediação, isso vai para a conciliação. Tá? Então vai ter a figura do conciliador, do mediador. No caso do mediador, é muito melhor ter um psicólogo como mediador do que ter um advogado, né? Especialmente como eu, com essa cara de brabo, beligerante, não faz sentido eu tentar mediar alguma coisa. Então, às vezes, a mediação é melhor ter uma pessoa, um psiquiatra, um psicólogo, que talvez exerça melhor essa função. Né? Além disso, da autotutela e da composição, existe a figura da arbitragem. Né? Arbitragem significa a exclusão do Poder Judiciário. Muitas causas de relação jurídica locatícia estão sendo resolvidas por arbitragem.
Antigamente a arbitragem era muito custosa, muito rápida, mas era muito onerosa para as partes, era muito caro. E hoje, em termos de custos, no judiciário, né? Então, agora, se eu tenho um contrato em que prevê uma cláusula de arbitragem, o que isso está dizendo? Estou dizendo que nós, que estamos assinando o contrato, estamos renunciando à vida do Poder Judiciário. Então, se acontecer alguma quesilha nesse nosso contrato, ao não cumprir a sua parte, essa matéria não pode ser judicializada, né? Vai ter que ser feita através de uma câmara de arbitragem e vai ter a figura do árbitro. Não é a figura do julgador, do juiz, mas a figura do árbitro, né? Veja, em nenhum momento aqui eu falei da autotutela, composição, arbitragem, eu falei aqui Poder Judiciário. Eu não preciso do Poder Judiciário. Mas, ok, é possível que a autocomposição se dê em juízo. Claro que é. Veja, aí o Judiciário vai atuar como homologação, como um chancelador do acordo de vontades. Claro, vai ser uma sentença homologatória, né? Mas quem vai fazer o acordo são as partes, não é? Tranquilo? Agora falamos de equivalentes jurisdicionais, nós podemos falar de jurisdição, né? Olha que legal. E vocês estão craques aí de saber acerca da jurisdição. Dani, tá tudo certo aí? Nada travando? Estão me vendo bem? Tem horas que dá uma travadinha, alguns alunos tiveram a travadinha básica no áudio, deu uma picotada. Mas é o que o professor Valdilson explicou e o que eu tinha explicado no começo, para eles mudarem a resolução do AVA, que ajuda a te ouvir melhor. Então, para os alunos, lá no AVA, cliquem em cima do vídeo e do lado direito tem lá a resolução. Mudem para a resolução baixa, que está funcionando normal, tá? Aproveitando que você já me deu a palavra, Rodrigo, tem um aluno querendo saber sobre reconvenção, tá? Vamos ver, tem mais um que eu vi muito legal. Ó, o Silvio mandou assim: essas 3 alternativas não precisa recorrer ao Estado? Ou se essas 3 alternativas que fala da autocomposição. Sim. A arbitragem não tem como recorrer ao Poder Judiciário, ela representa a exclusão. A posição pode se dar no mundo dos fatos. Imagine que eu comprei aquele celular lá da TIM que veio defeituoso. Eu liguei lá para o fabricante, não tem problema. Manda aqui que a gente conserta. Ok, eu não precisei do Poder Judiciário. O problema é quando eu não consigo o bem da vida. Aí eu vou socorrer. E é possível que durante o processo eu concilie. Tem lá audiência de conciliação e a gente chega num acordo e está tudo certo. O juiz só precisa homologar esse acordo de vontades entre as pessoas que fazem parte do processo, né? E a autotutela pode se dar, vai se dar fora do Poder Judiciário, né? Quando ela for judicializada, essa matéria, aí já não há que se falar em autotutela. Por quê? Porque aí vai ter um julgador distinto que vai se colocar no meio das partes para decidir, tá? Então, a única forma que vai ser possível de fora do judiciário ou dentro dele é a oposição. Vamos falar um pouco da jurisdição. Meus amores, jurisdição. Vamos falar do conceito de jurisdição. Poder e dever de quem? Poder e dever do Estado. E o que o Estado vai fazer? Porque, veja, prestar jurisdição, se fosse só um poder, ele poderia se recusar a fazer. Não, o Estado não pode, ele é obrigado a oferecer a jurisdição. Ele é o único detentor da jurisdição, né? Então, ele é obrigado a entregar jurisdição ao cidadão. Por isso que é um poder-dever.
é um poder-dever do Estado. E o que ele faz com esse poder? Ele substitui a vontade das partes. O réu resiste à pretensão. O julgador se coloca entre eles, tá? Entre as partes, ele pega ali, ele se coloca entre as partes, ele substitui a vontade de pretensão do autor, substitui a vontade de resistência do réu e ele profere a vontade da lei. A jurisdição é um poder-dever do Estado em substituir a vontade das partes para a pacificação social, que é, como falei teleologicamente, é isso que o Estado quer, é a pacificação. Tá? Então não se esqueçam, jurisdição como primeiro pilar das partes para entregar a vontade da lei. E com isso, fazendo a promoção a Pax Socialis, da paz social. Tá? Claro que para a jurisdição funcionar, nós vamos ter que ver inúmeras características e princípios. Eu coloquei alguns aqui. Quer dizer, para a jurisdição funcionar, precisa ter alguém que exerça essa atividade. Quem vai exercer essa atividade é um juiz de direito. Mas, pô, como é que o juiz de direito ele pode atuar dessa forma público? Então, de acordo com a lei, ele investido, ele pode atuar em nome da jurisdição. Quer dizer, o processo, o Estado, ele é inerte, ele fica paradinho esperando ser provocado. É o artigo 2º do Código Civil. Enquanto não for provocado, o Estado fica na dele. Agora, você está dizendo assim para o Estado, olha, eu não estou conseguindo o meu bem da vida, eu preciso de você, eu preciso do teu socorro, da tua proteção. Aí tudo bem, aí rompe-se o princípio da inércia. Agora, um juiz que foi investido e foi provocado, esse juiz tem que ser imparcial, é o mínimo que se espera no juiz. O que é ser imparcial? É não ter não incorrer nenhuma das hipóteses de impedimento e suspeição. Nós estamos vendo um caso seríssimo aí, que é a questão da Lava Jato, Sérgio Moro, em que o STF julgou parcial. Por quê? Porque ele incorreu em uma das hipóteses de cabimento de suspeição. Né? Oi, professor. Isso, claro, vai conspurcar todo o processo civil. Tá? Pois não. Oi, tem algumas perguntas aqui. O Paulo fez um questionamento. Pois não. Só um minutinho. Ele perguntou, ou melhor, desculpe, a Linda Gabriela perguntou como é que fica a questão no processo de divisão de bens. Eu acho que foi um exemplo que o senhor tinha passado. Está me escutando? Acho que travou. No caso de divórcio? Eu acho que ela deve ter feito. Eu até vou... Não, eu estou ouvindo. Eu vou pedir para ela. No pra ela caso ampliar. de divórcio? Eu acredito que sim. É porque ela deixou a pergunta em aberto, né? Mas pode responder nesse sentido, então, questão de divórcio mesmo. Tá. As pessoas envolvidas e quem tem direito. Quem é titular sobre esses bens. Quem é titular de direito sobre esses bens. Que o regime escolhido é o tradicional hoje, que é o regime de comunhão parcial de bens. E os bens estão sendo discutidos e partilhados. Foram trazidos antes, a mesma distância. Tudo isso vai ser um fator determinante para a futura. Outra característica, somente as decisões proferidas pelo Poder Judiciário
judiciário são imutáveis, né? Porque eles mudam de acordo com a sua vontade política. Aqui não. A imutabilidade é fruto das decisões do Poder Judiciário. Depois do trânsito julgado, as decisões elas se materializam, se cristalizam, não podendo ser alteradas. Talvez aí, vocês também já estudaram, vai ser possível romper. Ora, isso, característica da jurisdição é imutabilidade das decisões. Beleza? Uma coisa mais prática aqui para vocês. Quer dizer, quando nós queremos ir para se dirigir e tutela em direito, o sinônimo é a ação da tutela, a gente precisa falar o que a gente está querendo ir no Poder Judiciário. Para que a gente está provocando? A gente está provocando para quê? Que espécie de tutela, uma tutela declaratória, ora condenatória, ora constitutiva, desconstitutiva, ora uma tutela mandamental, ora uma executiva. Né? Então, sempre vai depender do direito subjetivo que está sendo atacado. Né? Então, imagine o seguinte, eu preciso de um reconhecimento de união estável. Ora, espécie de tutela eu preciso resolver uma crise de certeza. Eu tenho incerteza, tem ou não essa relação, existe ou não essa relação judicial de que existe ou não existe essa relação. Então, cada tutela almejada vai resolver um tipo de crise. Né? Por exemplo, eu emprestei 10 mil ao professor Luciano e ele não me devolveu. Ora, eu posso ligar para ele e falar, ô Luciano, eu não consigo o bem da vida, eu vou judicializar. Que espécie de tutela e que crise que eu estou enfrentando? Eu estou enfrentando uma crise de inadimplemento. O professor Luciano se recusa a pagar. Então, o que eu busco de tutela? Eu quero uma tutela condenatória. Eu preciso entrar com uma ação de reivindicatória. Eu estou discutindo a propriedade do bem. Né? Pô, eu estou com crise de situação jurídica. Eu estou dizendo que sou proprietário desse bem e o professor Luciano está dizendo que é ele. Não, sou o proprietário, a que eu quero é uma declaratória, mas também ela é constitutiva. Agora vai constituir eu como proprietário do imóvel. Veja, tem uma pessoa ameaçando. Eu preciso de uma tutela mandamental. Eu contratei o serviço de pintor. Eu não quer pintar. Contratei-o para que ele fizesse uma pintura de uma tela barroca. E ele não me entrega a coisa. Então eu preciso de uma obrigação de fazer. Isso é uma tutela mandamental, também para resolver uma crise de inadimplemento. Ora, eu ganhei, eu fui investindo naquele dinheiro que o professor Luciano não me pagou, que hoje, atualizado, está em 13 mil reais. Já direito, agora eu só quero satisfação. Eu só quero materializar esse direito que já foi decidido pelo Poder Judiciário. Agora eu preciso de uma executiva, eu preciso de uma execução. A execução lato sensu que eu coloquei é o famoso cumprimento de sentença. Então não vamos mais discutindo a crise de inadimplemento, isso já foi resolvido. Agora eu quero me utilizo de uma tutela executiva. Né? Então sempre quando vocês forem se dirigir ao judiciário, e que tipo de tutela que vocês necessitam. Declaratória,
condenatória, constitutiva, mandamental ou executiva. Cabe no juizado especial qualquer uma delas. Qualquer uma delas. Professor Rodrigo, eu só travou um pouquinho na questão da tutela declaratória. Eu acho que vamos para o segundo pilar. Pois não. Travou um pouquinho na sua fala, quando o senhor fala da tutela declaratória. Se puder repetir. Veja, a ação declaratória. Não, sem problema. A tutela declaratória, ela resolve a crise de certeza. Né? Para que serve a ação declaratória? Primeiro, reconhecer a existência ou inexistência de uma relação jurídica, ou autenticidade ou falsidade de documento. Imagine que é a assinatura de um contrato que eu não tenho nada a ver, eu nunca estabeleci aquela relação. Preciso de uma declaração judicial que eu não tenho nada a ver, eu não estabeleci relação mandado. Né? Bom, é uma crise de certeza? Claro que é uma crise de certeza. O juiz vai declarar a existência ou inexistência dessa relação jurídica, assinatura falsa ou não. Né? E por aí vai. Deu para entender, professor? Poderíamos usar um exemplo, por exemplo, na questão aí envolvendo o uso indevido de RG, CPF da pessoa para ter uma conta telefônica ou abrir um cartão de crédito, aí pedir, e a pessoa literalmente não contratou, foi um terceiro. Então, através dessa ação declaratória, é um exemplo. Exatamente. Maravilha. É que tem travado, professor, é questão do sistema. Eu acho que também a gente tem que se acostumar com a tecnologia, às vezes ela nos trai, né? Pode continuar, professor. Deixa eu ver aqui se eu... Tá, a imagem está aparecendo agora? Sim, está perfeitamente. O senhor já descompartilhou, né? Sem o slide? Está sem o slide. Então tá. Porque eu não sei por que eu não estou conseguindo... não estou conseguindo me ver agora, estou sem... Mas enfim, não, mas aí então vamos compartilhar de novo o slide, vamos ver se dá certo. Por favor. Vamos lá. A Sandra até fez um comentário, professor Rodrigo, que seria uma excelente aula se não fossem os problemas técnicos. Meus amores, a ação é o segundo pilar. Pois é. Mas eu digo de antemão que a aula é excelente. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Obrigado. Aí, ó, agora foi. Maravilha. Amores, a ação é o segundo pilar. Tá? O que é a ação? A ação é um direito. E por isso que é errado a gente falar assim, vou entrar com a ação de cobrança. Não, ninguém entra com ação. Ação, direito do quê? De buscar a prestação da tutela jurisdicional. Isso é a ação. Tá? Bom, mas será que eu tenho direito à ação? Aí nós precisamos falar do instituto que vocês viram nas aulas. Requisitos essenciais, fundamentais que uma ação deve... Tá? Isso vai ser verificado quando o juiz se debruçar pela primeira vez do processo. Então, quando o juiz recepciona, se está presente as condições da ação. Duas condições, nada mais do que duas. Primeiro, a legitimidade das partes. O juiz vai se perguntar, espera um pouquinho, o autor que está vindo em juízo, provocando a jurisdição,
ele é titular do direito, comportamento. Ok, ele é titular do direito, ele tem legitimidade. Pergunta é, o réu, ele também tem presente a legitimidade das partes. Titular do direito e titular da obrigação. Segunda condição da ação é o interesse de agir. Aqui é um binômio necessidade mais adequação. Tá? Quando nós falamos em necessidade, é aquela coisa, nós precisamos mesmo do Poder Judiciário? Sim, nós precisamos do Poder Judiciário, porque não foi possível obter o bem da vida no mundo dos fatos. Ah, não, pô, peraí, eu tenho um mundo dos fatos, bom, então eu preciso da tutela jurisdicional. O Judiciário pode falar assim, não, meu amigo, resolva isso lá no mundo dos fatos, que aqui eu já estou lotado de processo. Não pode. Por quê? Porque jurisdição é um poder-dever do Estado em substituir as partes visando a mais adequação. Quer dizer, a tutela tem que ser adequada. Né? Como diz o STJ, tutela inadequada é inútil. Imagine que são reivindicatória para tirar o pessoal de lá. Não. A ação reivindicatória, ela existe para tirar uma ação reivindicatória. O que resolve para essa situação? Não, uma melhora na minha situação jurídica. No final das contas, o juiz vai dar uma sentença declaratória dizendo que eu sou proprietário. Resolveu o quê? O pessoal continua ainda. Então, eu preciso de uma outra tutela adequada, uma outra demanda, que é a da reintegração de posse. Aí eu combato a agressão à posse e aí eu tenho o remédio jurídico correto. Tá? Então, para ter interesse de agir, eu preciso ter a necessidade de uma obtenção jurisdicional e eu preciso escolher o meio correto. Senão, nada adianta. Tá? Preenchido, o juiz vai ver. O autor é titular do direito, o réu é titular da obrigação, teve como conseguir o bem da vida no mundo dos fatos, se não foi possível, necessidade. O meio é correto, que está se pedindo isso, perfeito, toca para frente. Resolvendo a questão da ação. Olha que beleza. Se tiver alguma dúvida sobre isso, é só perguntar, tá, Luciano? Perfeito, professor. Terceiro pilar é o processo, meus amores. Primeira coisa que a gente... Pode falar, Luciano. Travou, professor, desculpa. Pode falar. Oi. Não, é que tinha travado, né? Ah. Oi, tá me escutando, professor? Deixa eu ver aqui. Alô? Oi, professor, tá me escutando? Ouvindo? Sim, perfeitamente. Tem uma... Tudo bem, tem algum questionamento? Pode... Eu tô, perfeito. Só um minutinho que eu já vou pegar a pergunta aqui da colega, que eles estão fazendo bastante perguntas aqui. O Silvio pergunta, qual a diferença entre indeferimento da inicial e indeferimento liminar do pedido? Veja, é a sequência, veja, são atos, momentos em que o juiz vai deferir ou indeferir a petição inicial. Faz parte do juízo de admissibilidade. Então, o juiz pode dar uma decisão, falta os pressupostos processuais que nós vamos ver na sequência,
né? Tem que ser preservado. Artigo 9º e 10º. O indeferimento liminar antes da citação do réu. Então, ele pode, verificando, olha, você não é titular do direito. Estou te dando um prazo de 10 dias para você justificar que você é titular do direito em questão. Já indefere a petição inicial. Mas ele pode entender que, olha, ok, preencheu os requisitos iniciais, citou o réu, mas depois, no decorrer do processo, ele entender que a petição inicial não consta pedido. O pedido é uma tutela inadequada. E aí ele pode indeferir a petição inicial, não mais caráter liminar, porque já houve a citação do réu. Beleza? Tem outra pergunta, o Mauri Cabral pergunta... Amores, quando nós falamos em processo, que é o... Pode falar. Oi, desculpa. Só um minutinho que eu vou achar. O Mauri, ele pergunta... Só um minuto. Ação é movimentar um pedido de algo documental? Peraí, repete a pergunta ali. O comecinho dela. A ação é movimentar um pedido de algo documental? Aqui travou. Tá, eu vou repetir. O Mauri Cabral pergunta, ação é movimentar um pedido de algo documental? Não. A ação é direito. Não, já entendi. Não. A ação é direito de buscar a tutela jurisdicional. Se você vai buscar, aí vai ter que constituir o teu direito através de elementos probatórios. Mas a ação é direito. Direito do quê? De buscar a tutela jurisdicional. É isso. Tá? Quando a gente fala em processo, meus amores, a primeira coisa são os seus elementos. Tá? Quais são os elementos de um processo? Primeiro, partes. Partes é autor e o processual. Vou falar quais são as partes do processo. Tá? Claro que a gente pode aumentar aqui os terceiros intervenientes. Vocês tiveram interessar ora como autor, ora como réu. Tá? Segundo elemento, causa de pedir, a razão de pedir. E aqui o direito processual vai dividir em causa fática ou jurídica. Tá? Quando nós estabelecermos a causa de pedir, nós temos que colocar essas duas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina uma relação de aluguel, tá? Uma relação jurídica, está entrando com uma ação de, vamos pedir perdão ali, no entrar com a ação, tá? Entrou com uma demanda de despejo, tá? Perfeito. Qual é a causa fática e a jurídica? Tá? A causa fática é o fato dele não estar inadimplente e não pagar os aluguéis. Qual é a causa próxima ou jurídica? É o contrato de locação, que prevê que tem, estou alugando a contraprestação, que é o pagamento. Tá? Eu preciso provar esses dois elementos da causa de pedir. Por exemplo, o professor Luciano continua me devendo os R$10.000. Tá? Qual é a causa de pedir?
A causa de pedir é a fática, é o fato da gente ter estabelecido um contrato de mútuo, de empréstimo, né? E qual é a causa de pedir jurídica? Bom, diz a lei processual que aquele que cometer ato ilícito é obrigado a reparar. Então, o fato dele estar inadimplente ele demanda, né? Ele está inadimplente. Professor, temos mais 4 minutos. Infelizmente, a aula tá ótima, aí teríamos mais, mas aí o senhor pode ir fazendo suas considerações aí. É um 3 pedido minutos. imediato. É o que eu quero. Ai, meu Deus do céu. Só deixa eu terminar essa parte dos elementos. Uma crise Claro. de inadimplemento. O que eu quero dele? Eu quero, então, do Estado uma condenação. Por isso que o juiz vai falar: condeno o réu ao pagamento. É o direito que eu tenho de receber o que eu emprestei. Então, as partes é condenação ao pagamento de R$10.000, que é o bem da vida. Então, conseguimos completar os elementos do processo. Meu Deus do céu, eu tenho tanto assunto para falar. Só vou terminar aqui, professor. Claro. Claro, meus amores, processo é uma matéria vasta de processo, pressupostos processuais. Nós falaríamos atos processuais, menos mais uma ou duas horas, ou 3, 4. Mas tudo bem. Este professor Luciano. Professor, eu acho se que os alunos tiverem aqui tá interesse nesse slide de revisão, vocês só aí vejam como fazer, que eu não sei como é que faz, mas fiquem à vontade. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, professor Rodrigo. Excelente explanação, excelente aula. O tempo como foi é que tô conseguindo me ver aí? Sem compartilhamento? Sim, perfeitamente. O tempo foi exíguo, né? Dada a quantidade de matérias aí, é uma disciplina bem interessante, né? Tem muitas dúvidas, e eu acredito que a gente já pode ir encerrando, mas os alunos que ficaram com dúvidas, podem encaminhar as dúvidas na tutoria, que depois a gente encaminha essas dúvidas e vamos tentar dirimir as dificuldades, às vezes, tecnológicas que podem ter surgido, né? Muito obrigado, professor Rodrigo, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Eu devolvo a palavra para a professora Daniele para os encerramentos. Perfeito. Então, prezados alunos, agradeço. Vou conversar com o professor Rodrigo, vou mandar um áudio para ele no WhatsApp, que se for o caso, nós fazemos um... Diga. Diga, Rodrigo. Rodrigo? Não, é só para agradecer e dizer que é muito assunto, assim. Oi, tá me ouvindo? Pode continuar.
como o assunto ele é imenso, foi o que foi possível dar em muito pouco tempo, né? Na verdade, processo civil, para os alunos que não sabem, professor Rodrigo foi meu professor. Foi meu professor de processo civil. E vocês tiveram uma palhinha da aula, mas eu vou conversar com o professor Rodrigo para nós pegarmos as eventuais dúvidas, né, professor Luciano, e fazermos um compilado gravado para vocês, tá bom? Vou conversar com ele depois da aula, tá bem? Então fiquem tranquilos e mandem as dúvidas lá na tutoria que nós respondemos e encaminhamos ao professor Rodrigo, tá bom? Um abraço a todos vocês, professor Rodrigo, muito obrigada, professor Luciano, muito obrigada, e lembrem de que agora vocês vão ter aula de processo eletrônico com o professor Nicolas Cassavetes, tá bom? Um abraço. 4 minutos. Obrigado. Obrigado, professor. Um abraço.